página 114 do nosso livro de História da Igreja 4, o item 48 do material didático, o Código Sináitico. Bom, ano 400 da era cristã. Vamos contextualizar o que nós temos estudado, né? Bom, passaram-se cerca de 90 anos, em números redondos, desde a suposta conversão de Constantino em 312. E nesses 90 anos, agora chegou um período que a Igreja Católica Romana, melhor dizendo, ela conseguiu religiosamente estabilizar o Império Romano. Tá bom? O Império Romano agora, todo ele era católico romano. Lembre-se que teve um período que ele ficou dividido entre católico romano e católico ariano. Agora, todo ele é católico romano. E eu sempre digo para vocês que, mesmo no catolicismo, existem pessoas que vão para o catolicismo que eles acreditam que estão seguindo a mensagem de Jesus, né? Não pensam que invocação ao mundo dos mortos seja heresia, ok? Teve até o exemplo de um irmão, né, que hoje é pastor. Ele contou o testemunho aqui na sala de aula, que ele chegou a ir para um convento, um seminário católico, estudar, porque ele queria seguir a palavra de Jesus. Aí depois, quando ele viu lá que a coisa era toda errada, homossexuais lá, homossexualismo rolando solto e assediando ele, e outras coisas erradas, ele saiu de lá, né? Então, o que ocorre? Muitas pessoas ficaram dentro do catolicismo e, infelizmente, desses erros, né, doutrinários, de imagem de escultura, tudo. Apesar que nesse período aqui nós encontramos católico romano que ele criticou a imagem de escultura, que ele criticou a adoração a Maria, que já estava surgindo, né, nesse período. Só vai se firmar mesmo a adoração a Maria em 31 anos. No ano 431, eles definitivamente colocam o culto de Semíramis e Diana dos Efésios em Maria. Tá bom? Mas aqui no ano 400, essas pessoas que estavam no catolicismo enganado, pensando que estavam servindo Jesus, algumas dessas pessoas, elas produziram, né, produziram textos bíblicos, cópia das Escrituras. Muitos católicos, no caso, principalmente aqueles que viviam como monges, eles viviam de copiar textos sagrados, ok? Até porque isso trazia uma renda para a Igreja Católica. Vender um pergaminho de um livro das Escrituras, claro, lembrando que nesse período ainda não havia prensa, não havia papel, né? Ok? Então havia códice, que é esse exemplo aqui, que eram folhas que eles iam juntando, tá, ok? E dobrando, que formava, vamos dizer, um livro da Bíblia, formado de códice. Era uma Bíblia imensa para você carregar, né? Ok? E um dos códices mais antigos encontrados é exatamente o Códice Sináitico, que é o item 48, aí na página 114. E esse Códice Sináitico, ele teve até uma notícia interessante, porque eu coloquei aí, se vocês quiserem ler, no jornal O Globo, noticiou-se que foi encontrado um exemplar mais antigo da Bíblia e colocado na internet, que é exatamente esse Códice Sináitico, né, que, como eu disse, ele foi produzido pela Igreja Católica. Nesse período ela ainda não proibia a leitura da Bíblia. Vai chegar o período que ela vai proibir essa leitura, né? Ok? Mas nesse período ela ainda não havia proibido, ok? Esse achado ocorreu em 2009. Esse achado ocorreu em 2009. Não? Bom, o comentário abaixo diz: no início do 4º século,
foi produzido um pergaminho da Bíblia que ficou conhecido na história como Códice Sináitico. É um texto escrito em pergaminho contendo o Antigo e o Novo Testamento. Algumas partes do Antigo Testamento se perderam. Hoje se encontra no Museu de Londres. O pergaminho foi produzido em Constantinopla, muito provavelmente por católicos arianos. O pergaminho contém também 2 livros considerados apócrifos. Como eu disse para vocês em outros momentos, muitos dos livros apócrifos, eles eram utilizados pela igreja primitiva, né? Ok? Esses livros apócrifos encontrados foram a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas, 2 livros que eu comentei para vocês que a igreja primitiva lia, mas que não eram considerados livros inspirados. Fazia parte da leitura, ok? Como nós hoje lemos escritos, de pastores como Antônio Gilberto, Lourenço Olson, ok? Mas livros que são úteis com os seus aconselhamentos, as suas interpretações, mas não fazem parte da Bíblia Sagrada. Era o exemplo também da Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. A igreja primitiva lia, então, eles são lá dos anos 100, entre os anos 100 e o ano 200, a igreja primitiva lia, mas não como texto inspirado por Deus. O comentário prossegue. Como era comum aos católicos, o pergaminho também contém os livros dos Macabeus, contendo o fundamento da invocação ao mundo dos mortos. Bom, como eu disse para vocês, são 88, 90 anos depois de Constantino. E desde Constantino que a Igreja Católica Romana já fazia invocação ao mundo dos mortos, já praticava esse paganismo, já defendia o purgatório, já defendia que nós podemos influenciar no mundo dos mortos, purificando eles, e defendia também que eles podem influenciar no nosso mundo, né? Depois eu recomendo a vocês, se vocês quiserem ler, é uma coisa horrível, né? Mas pelo menos para vocês tomarem conhecimento, a obra O Purgatório. É uma obra escrita agora há cerca de 100, 120 anos, e que a Igreja Católica reconheceu essa obra como sendo verídica. Uma freira que teria psicografado mensagens vindas do purgatório, pessoas que estariam lá queimando no purgatório porque seus parentes abandonaram eles, ninguém cuidou deles, ninguém tirou a alma deles de lá. E acredite, é verdade, a Igreja Católica considerou essa obra verídica, mas nós sabemos que isso não tem como ser verdade. A obra conta a história de uma freira que estava recebendo mensagens vindas direto do purgatório, de almas reclamando de que elas foram abandonadas ali, esquecidas. Um paganismo, isso é paganismo, né?